Olá pessoal, estamos aí para mais um Conversas Acadêmicas. Eu sou o professor Vitor César Moreira, coordenador do curso de Educação Física do Centro FAG, e recebemos aqui ilustres visitantes, uma bancada aqui de atletas, que estão aí, que vão debater conosco hoje sobre o JUPS, Jogos Universitários do Paraná. E você que está nos assistindo nesse momento, não esqueça de seguir lá o nosso Instagram, @Educação Física FAG, prestigie ali também o canal da TV FAG, para que você assista esse videocast e muitos outros que estão ali arquivados. Nesse primeiro momento eu vou apresentar então nossos convidados que estiveram presentes na última semana, na 61ª edição do JUPS, dos Jogos Universitários do Paraná. Então, eu gostaria aqui que cada um desse o seu alô, falasse do seu nome e a modalidade que você esteve lá representando. Depois a gente vai falar das classificações e tudo mais, mas nesse primeiro momento aí só falar quem é você e que modalidade você representou lá no JUPS. Então, olá, tudo certo? Eu sou Guilherme Teixeira, sou do atletismo, participei das provas do 800 e 1.500 metros rasos. Muito bem, Guilherme. Eu sou Luciana Daroca, eu participei em handebol e é isso. Sou Rafael Murilho e participei com a equipe de voleibol. Eu sou Gustavo Ebeling e participei na modalidade de natação. Muito bem. Além dessas modalidades aí, que estão aqui representadas, nós tivemos outras modalidades também. Então aqui estão representados aí o atletismo, o handebol, o voleibol e a natação. Mas nós também tivemos os representantes lá do judô, do karatê, do taekwondo, e representantes do futsal. Tênis de mesa. Tênis de mesa, com o Nestor. Esqueci de alguém? Acho que eram essas modalidades aí que estavam lá representadas, nos Jogos Universitários aí do Paraná. Então, isso aí mesmo. Atletismo, tênis de mesa, judô, taekwondo, karatê, natação. E nas coletivas vôlei, futsal e handebol. Ao todo, foram conquistadas 12 medalhas nos Jogos, sendo 5 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Então, a FAG não foi com uma equipe tão grande. Se a gente observar que a instituição ela participou lá em torno de 50 atletas que estavam na delegação. Tá? As instituições que ficaram à frente da FAG, elas estavam todas com mais de 100 atletas, Então, se a gente entender pelo número de participantes que a FAG esteve, ela teve um bom desempenho, Nós ficamos em 7º lugar no geral, de 18 instituições. Nós temos aí mais de 200 universidades no estado do Paraná. Dessas 18 estavam participando, já é uma conquista importante, porque muitas universidades, muitas faculdades nem participam dos jogos, Então, a gente ainda consegue oportunizar para que os alunos tenham essa vivência, que eu entendo que é uma vivência fundamental, assim como vivenciar os jogos escolares lá no Bzinho, quando você vai lá do sexto ao nono, depois a divisão A lá do ensino médio e depois na universidade, que para muitos é o último ciclo, E daí vão para suas situações profissionais, Nós já temos aqui o Rafael, que ele já é graduado, já está na pós-graduação, então ele representando a instituição, então ele já está atuando, depois ele pode falar um pouquinho também dessa experiência já de treinador. Nós temos aí uma atleta internacional, depois você pode falar um pouquinho também da sua vivência, de como estar aqui em Cascavel, no Brasil, e os atletas aqui das modalidades individuais. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o único que eu sei que já jogou universitários aqui foi o Rafael, Então, eu gostaria que os demais falassem de como foi essa experiência, O que diferencia, Guilherme, para você, das outras competições que você já está acostumado a participar? Você pode falar um pouquinho assim do que os Jogos Universitários trouxe de diferente para você, que você é tão acostumado a participar de competições? Uhum. Certo. Eu participei ano passado. Você participou, desculpa. O Guilherme já tinha participado. Acho que só a Luciana e o... Isso. Mas assim, fala da sua experiência. O ano passado a gente não tinha o programa ainda, Sim. Os Jogos Universitários, por se tratar de jogos, e é um campeonato do governo do estado, é incrível. Eu adoro esse campeonato. Ano passado, minha estreia, eu adorei. E esse ano curti mais ainda.
pela experiência de estar com outros atletas também, de outras modalidades. Eu acho que isso é o mais legal, você interagir com atletas de outras modalidades. Claro que você está lá focado na sua prova, no seu jogo, mas a gente curte um pouco também, quem é atleta curte um pouco estar lá nos jogos. Muito bem, depois a gente vai falar, né, dos resultados, né? Luciana, e você? Para você é algo diferente, acho que é o seu primeiro ano na equipe, né? Isso. Você é acadêmica de qual curso? Administração. Administração, Isso. né? E você, para você, né, é de outro país, né? Você teve essa adaptação, né, cultural, né? Porque você veio do Paraguai para Cascavel, você já tinha passado por alguma outra equipe no Brasil? Não, foi direto para cá. Né? E você é de qual localidade, de qual cidade? De Assunção. Assunção, da capital mesmo, capital. né? E como é que é essa adaptação? Primeiro, adaptação cultural e daí também falar um pouquinho da sua vivência nos jogos, né? Aí eu tô gostando muito daqui, na verdade, a FAG me recebeu muito bem. E enquanto equipe também, foi tudo muito legal, elas como receberam a gente. Daí, enquanto aos jogos, eu curti muito também, foi muito legal. Enquanto a experiência com o jogo em si foi diferente, porque tinha-se muitas equipes, tanto no nível mais alto como mais baixo. Daí você podia como testar como que a equipe estava, né? E também eu gostei muito de compartilhar com os outros atletas, como ele falou. E eu gostei muito também da gente poder ir assistir os jogos dos companheiros, né? Do vôlei e do futsal. Gostei muito dessa experiência. Que bacana. Vamos ver o Gustavo, depois eu passo pro Rafael, que já é veterano aí nos jogos. Gustavo, e a sua primeira experiência enquanto jogos universitários? Você que também já é acostumado aí com competições, sabemos que você é um triatleta, né? Já fizemos um programa aqui sobre a participação do Gustavo, né? Que, para quem não sabe, aí, o Gustavo, né, é um triatleta e agora ele participou lá competindo pela natação, que é uma das modalidades, né, que compõe aí a sua vivência como triatleta. Qual foi a sua... o que você achou, né, dessa participação aí, desse primeiros Jogos Universitários? Essa foi minha primeira participação nos Jogos Universitários. Eu venho dos Jogos da Juventude, mas é totalmente outra experiência, porque agrega muito mais valor Jogos Universitários do que a própria Juventude. E eu gostei muito, porque é outro nível de competição, o triatlo totalmente diferente, o triatlo totalmente individual. Tipo, você vai para a competição sozinho, então não tem essa coletividade que a gente teve, que fica um alojamento e essas coisas. Que bacana. E o Murilo, né? O Murilo já participou de outros jogos, né? Mas eu acredito que cada jogo é uma diferença, né? São outros também componentes, né? Não sei se, além de vocês, tinha algum outro remanescente do último jogo que você participou, não era você? Não. Né? Daquela equipe, só eu. E o que você pode falar, assim, Rafael, do que você já tinha participado, do que você participou agora, né? Como foi essa experiência, né? Você já como formado, agora como um pós-graduado, né? Também tudo isso difere, né? Difere. Eu falo assim, da primeira experiência que a gente teve de jogos universitários, a gente tinha uma equipe nova, igual era agora, uma equipe com bastante atletas novos, poucos experientes, assim, que, né, jogaram categorias de base, mas ainda não tinham atuado em competições adultas. Mas eu tinha um jogador de segurança, né? Eu que sou levantador, tinha o Luiz, e não só, né, pela eficiência dele como atleta, que ele é um atleta muito acima da média, né? Não só por isso, mas também por ter jogado com ele 8 temporadas juntos, né? Então, eu sabia que a hora que apertava a situação, era bola para ele, que eu sabia que ele ia estar lá. Esse ano, não. Esse ano, a gente tinha um time mais completo, né? Sem alguma deficiência ali, tipo, todo mundo com todas as posições completinhas, mas a gente não tinha um jogador de decisão ali que se sobressaía dos outros. Então, o coletivo contou muito mais pra gente conseguir avançar ali na competição para as quartas de final do que no ano anterior, que tinha um jogador que desafogava o time, né? Muito bem. Aproveitando, né, Rafa, a medalha não veio, né? O voleibol é sempre uma modalidade com muitas equipes inscritas, né?
se não me engano, das 18 universidades que estavam participando, o voleibol acho que tinham 13 equipes, né? Então, assim, é considerável. Acho que só o futsal, que teve 16 equipes, né? Que futsal também é, né? É algo que, né, todos inscrevem, né, praticamente, né? Só tinham 2 instituições que não foram inscritas no futsal. Como você percebe isso, né? Vocês caíram nas quartas, né? A gente caiu nas final. quartas. Você entende que poderia ter avançado, né? Se poderia, o que faltou? Não, de repente não tinha como, aquela equipe era superior mesmo. Como é que você vê isso? Não, eu acho assim, a gente tinha condições sim de ter avançado. Nós, na fase classificatória, nós fizemos um jogo contra os campeões, a Unicesumar, de igual para igual. Ganhamos o primeiro set ali jogando muito bem, daí caiu um pouquinho a concentração, a gente perdeu o jogo no tie break, mas assim, nos detalhes, né, um jogo muito bom. Contra a Federal, nas quartas de final, a gente jogou um pouco abaixo do que a gente jogou na fase classificatória, assim, o nosso jogo diminuiu um pouco, assim, a nossa agressividade no jogo, a nossa rodada de bola, que vinha funcionando muito, a gente começou a sofrer um pouco ali na decisão, mas o vôlei masculino estava muito equilibrado, assim, tanto que teve resultados ali meio que surpreendentes, né? A gente achava, tal equipe vai ganhar fácil ali, quando a gente via a outra equipe tinha ganho. Daí a equipe que ganhou de tal perdeu para o outro. Então o vôlei masculino estava bem equilibrado, a gente não sabia até o final da competição quem ia ser campeão da competição. Era todos os jogos ali, um perdia para um, o outro perdia para o outro, e a gente, mas como assim, né? Tinha alguns que a gente achava que eram favoritos que caíram no caminho, que sempre estava nas cabeças, né? Nos últimos anos ali sempre fazendo semifinal e final, e que ficaram no caminho, nem classificaram para as quartas de final. Então o vôlei masculino esse ano estava bem equilibrado, assim, tinha 2 equipes que destoavam para baixo, assim, que estavam bem abaixo ali do nível das outras. O restante muito de igual para igual. Muito bem. Vamos falar um pouco, depois eu vou voltar aqui com o Rafa, né, para a gente ver, assim, de continuidade, né, como é que você vê o futuro, né, da equipe, né. A Luciana, né, tá chegando agora, né, ela é o primeiro Jogos Universitários, é uma equipe que já tem tradição, né, o handebol feminino da FAG, eu venho acompanhando, eu participei conjuntamente com a equipe, viajei inclusive com eles, a primeira participação foi em 2005, dos Jogos Universitários. Então, fazem 17 anos, né, que a equipe do professor Neudi, né, que a gente fala equipe do professor Neudi, que está, então, há 17 anos, com exceção de 2020, que não teve nos Jogos Universitários devido à pandemia, foram interruptas as participações, né, então, 5, 6 até 2022, tá? E eu lembro que até foi uma coisa que ficou marcada para mim, não tem como esquecer disso, porque a equipe ficou campeã lá em 2005, e a gente viajou de ônibus para Recife, Pernambuco, né? Então foram 63 horas, né, de viagem de ônibus, né? A instituição cedeu um ônibus, né? E através da Eucatur, e nós viajamos para lá, né? Que daí foi até a época que o vôlei também foi campeão, o vôlei masculino, né? foi também, né? Foi para os jogos, então nós tínhamos o handebol feminino, o vôlei masculino, e tínhamos as modalidades individuais, né? Que acabaram viajando lá para Recife, né? Então, uma experiência de 3.750 km de ônibus, né? Foi a minha vivência mais longa até hoje de ônibus, né? Mas foi interessante, né? Valeu a pena, e até hoje vem essa equipe se mantendo aí, né? E eu vejo que nos últimos anos vem uma disputa, a gente sabia que a FAG era uma das favoritas, assim como a Unicesumar, que é a equipe que representa Maringá ali, né? Que também era uma das favoritas, né? Então, e acabou acontecendo isso, né? Afinal, ficou entre as duas, né? Eu tive lá só no primeiro final de semana, com as modalidades individuais, né? Não estava lá presencialmente, mas eu acompanhei ali a parte final do jogo, e a hora que eu entrei lá, a FAG estava com 2 gols atrás, daqui a pouco ela empatou no 27-27, depois a gente vê o resultado final lá, 33-27 essa final. Isso. E, Luciana, como é que você vê isso, né? Esse placar representa o que realmente foi o jogo, não? Eu acho que não, porque a caída do nosso jogo foi só nos últimos 5 minutos. A gente teve empate o jogo inteiro, até que a gente praticamente deu para elas 3 bolas de seguido, e foi aí que a gente perdeu totalmente a concentração no jogo,
E foi aí que elas passaram por cima nos últimos 5 minutos, mas eu não acho que foi, tipo, por superioridade delas. Foi só porque a gente cometeu muitos erros e perdeu a concentração nos últimos 5 minutos. E nos outros, porque essa equipe ali da Unicesumar é uma base também do Paranaense, né? Isso, de Maringá. Isso, de Maringá, né? Jogos abertos também, provavelmente vocês vão se encontrar com elas à frente para uma possível revanche aí. Vamos. Os abertos é outubro, né? Acho que sim. Isso. No Paranaense vocês já jogaram com elas? Já? Como é que tá a questão do Paranaense? A gente perdeu, acho que 2 ou 3 bolas. Uhum. Então é uma disputa ali né? Sim. Hora uma, hora outra, né? Mas que bom. Mas assim, não abalou a equipe, assim, o pessoal tá firme, tá legal. Sim, as meninas deram aquela desanimada. Já esse final de semana de novo contra a Toledo. Daí a gente tem que ganhar, tem que ir para ganhar de novo. Muito bem. E aqui nós temos o Guilherme, né? O Guilherme, o ano passado, então ele já é um veterano de Jogos Universitários, né? O ano passado ele foi primeiro colocado no 800 metros, que é a prova, né, dele, né? Que é, digamos, cada atleta, né, no atletismo tem a sua prova, né? Eles acabam correndo outras provas, mas sempre tem a sua prova de referência, né? Sim, no seu caso é 800 metros, né? E o 1.500 é uma prova que você corre também, mas não seria a sua segunda prova, digamos assim, né? São as 2 provas que eu disputo bem, então gosto de correr. Isso, foi nessas provas que você competiu lá, 800 e 1.500, não teve outras provas. Né? Não. Tá, e daí o 1.500 foi a primeira colocação, né? Digamos, mesmo não sendo a prova de referência, mas ficou campeão, né? Sim, ano passado você tinha ficado vice, né? Ano passado fui vice-campeão e fiquei um pouco, não vou dizer frustrado, mas fiquei um pouco insatisfeito com o vice-campeonato ano passado. Então, esse ano eu estava muito focado para vencer esse 1.500, mesmo não sendo minha prova-alvo, né? Mas estava muito focado para vencer esse 1.500 e consegui. E tanto é que venceu, né? E nos 800 metros tinha uma expectativa, né? Até porque você é o atual campeão da prova, né? E também, né? Depois a gente viu alguns vídeos, a gente via que você vinha liderando a prova, né? Sim. E faltavam uns 80 metros lá, aconteceu uma situação inusitada, né? Pelo menos para mim, não sei se para você já tinha acontecido algo parecido. Nunca nem tinha visto algo parecido. Você pode falar um pouco aí para os nossos teleouvintes aí do que você... o que aconteceu contigo lá nessa reta final ali do 800 metros? Certo. Então, como o senhor disse, estava liderando a prova, né? 800 metros são 2 voltas na pista, né? 400 metros. E eu assumi a liderança mais ou menos depois de 300 metros de prova, que era a minha estratégia mesmo. Eu assumi a liderança a 300 metros de prova e pegar essa ponta inteira até o final da prova. E primeira vez que eu coloco uma estratégia na cabeça e consigo seguir ela à risca a prova toda, e estava dando certo. O ritmo da prova estava muito bom, estava adorando aquela prova. Chegou nos últimos 100 metros, eu estava liderando e eu sabia que ali era meu. Ali eu ia conseguir ser o campeão da prova. Só que faltando os últimos 80 metros, né, aconteceu que um cachorro entrou na raia 1, que era bem orientado, e veio direto nas minhas pernas. Eu acabei chutando ele, desequilibrei e caí para fora da pista. E não destruiu com a minha prova. Certo. O Guilherme, isso é uma coisa realmente bem inusitada mesmo, né? Eu sou mais das lutas, né? Então a gente acompanha o atletismo assim, né? Por assistir mesmo, né? Tanto presencial como por televisão, né? Na regra, o que diz a regra? Porque o cachorro naquele... o que fala ali? Ele é como uma interferência externa. Uma interferência externa, né? O que a regra fala sobre isso, né? Tipo, o que poderia acontecer, o que aconteceu, né? Para que, digamos, você perdeu, pronto, não teve mais nenhuma outra oportunidade? Como é que funciona isso? No caso, até quando eu fui conversar com... No momento, eu fiquei super tranquilo. Sabia que ali não tinha muito o que fazer, né? E então, depois que eu terminei a prova, esperei as coisas se acalmar um pouco e fui conversar com o árbitro-chefe do campeonato. E ele até citou um exemplo, a gente brincando com a situação, né, do Vanderlei Cordeiro, nas Olimpíadas de Atenas, quando o padre interrompeu a prova dele. No caso do Vanderlei, não tinha como ele refazer a prova, porque eram 42 quilômetros, é muita coisa, não tem como ele refazer uma prova dessa.
No meu caso, foi a opção que o árbitro-chefe deu para mim e para todos que disputaram a prova, né? Correr a prova novamente. Como eu acho que eu fui o único prejudicado mesmo, eu fui o único que aceitei correr. Eu poderia não ter corrido, mas eu aceitei correr novamente, sozinho, né? E 1 hora depois, ou seja, pensando fisiologicamente, seria difícil eu fazer uma corrida tão eficiente como eu fiz na primeira vez, mas aceitei correr de novo. Certo. E daí, isso é feito por tomada de tempo, daí, no caso, né? Sim. Porque sim. ali no 1500, indiferente de qualquer coisa, quem chegou primeiro é o primeiro e o segundo e tal, né? Uhum. Só que a gente sabe que temos o brasileiro pela frente, né? Que é o Jogos Universitários Brasileiros, que é o JUBES, né? Uhum. Mas o JUBES não é necessariamente só ser o campeão, né? Você também tem que ter um índice, né? Tem que ter um tempo de corte, tem isso também, um índice né? mínimo. Eu já consegui bater esses índices em competições passadas, então, quanto a isso, eu tenho o índice das 2 provas. No 800 é 1,59, esse ano eu já corri na casa do 1,57, 1,56, então, eu acredito que eu possa correr essa prova nos Jogos no Brasileiro. E o 1.500 também está mais tranquilo ainda, o índice é 4,25, eu já corri na casa dos 4,5 esse ano. Então, legal. E lá nos Jogos no 1500 foi qual o tempo? 1.500 eu corri 4,14. Um tempo um pouquinho mais alto, mas por causa das condições da pista, a estratégia da prova. Já está dentro do que, né, preconiza o brasileiro, que é o 4,25, né? Sim, sim. E nesse que você correu sozinho, você fez em quanto? Quando eu corri sozinho, eu corri 2,4. 2,4, 80, né? E, no caso, jogaram o meu tempo na súmula final para ver se eu ficava entre os 3 primeiros, né? O terceiro colocado fez o tempo de 2,470. Ou seja, fiquei fora do pódio, assim, por coisa de 10 décimos. Uma porque que nem você falou, né? Primeiro que 1 hora depois, né? Aquela recuperação e tal, sim, não é a mesma. Outra coisa, o estímulo, né? Você tem que correr com o adversário é uma coisa, né? Não tem uma referência. É isso, a referência, não tem uma referência de pouco. como a gente está na prova, né? Certo. Mas então tem possibilidades para o brasileiro, como é uma convocação, né? Já que você vai estar lá, eles poderem falar, não, ó, do Paraná pode... a pessoa que ganhou os 800, por exemplo, pode ser convocado também, né? E você, né, de repente, ter 2 pessoas na prova, é isso? Eles podem inscrever 2 pessoas por prova, então eu posso correr essa prova também. Que bacana. Eu espero poder correr. E tem expectativa de quando sai essa convocação? Eles falaram alguma coisa, não? Eu não tenho ciência. Vamos ficar aqui, né? Vamos estar ali acompanhando de perto. Sim, sim. Temos aí o Gustavo, né? O Gustavo, que ele é participante de triatlo, né? Gustavo, você iniciou a sua prática esportiva através da natação, não foi? Sim. Isso, né? Isso, com 7 anos. Com 7 anos você já vem da natação, então, digamos assim, a natação é o seu carro-chefe no triatlo. No triatlo, Isso, né? Aham. E depois viria a corrida, daí o ciclismo, ou como é que era? Isso, a corrida e depois o ciclismo. Certo. Que é esse conjunto aí que, né? Sim. Faz com que você tenha, né, você vem acompanhando, você aí, que vem tendo bons resultados, né? A nível estadual, nacional e até internacional. Tá? Para você, essa questão da natação ali, digamos, se foi o nosso atleta referência, assim, número de medalhas, vamos entender dessa forma, né? Você participou de 5 provas, foram 3 medalhas, né? Isso. Fala um pouquinho das suas provas aí, dessa sua participação, né? Qual que é a sua prova de referência, então, na natação? Se estava dentro daquilo que você, né? Se essa prova que você ganhou realmente era a sua prova que você tinha mais expectativa, né? Sim. Então, eu competi 5 provas, o 1.500 livre, 400 e 800 livre e 100 e 200 costas. Eu peguei primeiro lugar no 1.500 e segundo lugar no 800 livre e 400 livre. E no 200 costas, quarto lugar, e no 100 costas, quarto lugar também. Mas minha prova-alvo era o 1.500, que era no primeiro dia e na primeira etapa, que era no sábado de manhã. Então essa era a minha prova objetivo, que eu sabia que eu tinha que ganhar uma prova para avançar para a fase em Brasília. Que na natação, tipo, você tem que ganhar uma prova e ficar em outra prova, tipo, em segundo e terceiro lugar. Então o 1.500 era meu carro-chefe ali. Certo. E o tempo, assim, o seu tempo de... É a mesma coisa do atletismo? Também tem um... Mesma coisa, tempo só que aí eu já tinha ele antes. O tempo que eu... Pra fazer, tipo... Tem que ter um índice, né? Pra você ir pro JUPES. Eu já tinha esse índice antes daí. Mas eu conseguia fazer ali também. Uhum. Você fez em quanto essa prova? 17 e 14. 17 e 14. Isso. Uhum.
E o seu recorde, pessoal, dessa prova? É 16,48. 16,48. E você já deu uma olhada, assim, a nível de brasileiro, de Jubes, qual que é o tempo que o pessoal vem fazendo? Sim. Então, ano retrasado, 2020, né? Não. 20 não teve, 21 2020, teve, né? 2021 não teve. 21 teve. 21 teve. 21. Teve 19 e 21, 20 que não teve. Isso, então ganharam com 17,10. Eu fiz 17,14 agora, mas meu tempo, tipo, o melhor tempo da minha marca pessoal é 16,48. Olha, então temos possibilidade né, até de medalha lá no Jubes, né? Que bacana. O Jubes é para setembro, né? Setembro. Isso. E vocês continuam com os treinamentos? Sim, normal. Continua tudo normal. Eu acho que sai daqui 15 dias a convocação, o Neudi me falou. Então agora é só aguardar aí. Normalmente é começo de agosto mesmo, agora eu tô recordando aqui, né? Que bacana. Voltamos ali, né? Voltamos lá no Rafael, né? Rafael, você vê essas experiências, né, do pessoal, né? A gente vê que as modalidades individuais têm as suas características, né? Mas o coletivo, eu costumo dizer assim, que ele tem todas as suas complexidades também, né? Porque, digamos assim, teve o fator externo ali, que acabou atrapalhando ali a questão do Guilherme, né? Mas ele fez a sua estratégia e tal. No coletivo não tem isso, né? A estratégia tem que ser coletiva, né? Tem que ser coletiva. E como é que você vê isso? Você vê que porque a gente entende assim, aqui tem dois extremos, né? O handebol, né? Que é uma equipe que, inclusive, ela tem o apoio, né? É o patrocínio da instituição, tá né? Estampado ali, ela representa, Cascavel, inclusive, leva o nome, né? Cascavel Handebol FAG, né? Que leva o nome da FAG, então, também em outras competições, né? De Paranaense, Liga e tal, né? O voleibol, né? O voleibol a gente entende assim, que são pessoas, né? Que jogam vôlei, né? E que foram, né? Chamadas, feita uma seletiva ali para montar essa equipe. Então, não é uma equipe que treina junto, né? Você acredita que esses são pontos assim que interferem diretamente, né? Fez um pouquinho de diferença também, né? O jogo que a gente perdeu ali nas quartas para a Federal, por exemplo, a Federal, quando eu trabalhei em Curitiba, joguei em Curitiba, né, eles têm um departamento de esportes, né? Todas as modalidades têm os seus dias de treino, né? Então, eles jogam outras competições também antes dos universitários como preparatório com aquela equipe. Então, o entrosamento, querendo ou não, é um pouquinho melhor, né? Tem jogos regionais em Curitiba, tem outras competições lá que eles participam com a equipe completa, que eles treinam o ano todo, aquela equipe 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, o coletivo faz um pouquinho de diferença. Nós aqui, não. Né? É um atleta de cada cidade, né? Por exemplo, nós estávamos ali, eu hoje, né, à frente da equipe de voleibol masculino de Cascavel. Eu tinha 3 atletas que jogaram comigo aqui nos universitários que compõem a equipe do vôlei Cascavel. Tinha 3 atletas que compõem Guaraniaçu. Tinha um atleta de Assis Chateaubriand. Então, para reunir esse grupo para treinar, é difícil, né? À noite são os horários que eles estão em aula. Durante o dia, cada um está na sua cidade. Eles vêm para cá só à noite. Então, a gente ainda conseguiu aí marcar alguns amistosos com algumas equipes para a gente tentar, né, dar uma entrosada na equipe antes de ir, né? Todo mundo treina na sua cidade, na sua equipe, mas daí para a gente tentar ajustar um pouquinho o coletivo. E funcionou. A gente jogou bem, né? Mas nas quartas de final a gente caiu um pouquinho ali nosso rendimento. Mas também, eu falo, né, tudo é aprendizado, né? A importância ali também dos jogos para nós, eu falo para mim ali, enquanto equipe de Cascavel, né? A gente chegou de viagem já para uma outra viagem representando Cascavel nos Jogos Abertos. Então, assim, foi nítido os erros que nós cometemos naquele jogo que a gente perdeu. A gente aprendeu que na semifinal e final dos Jogos Abertos a gente teve outro patamar de jogo ali. Nós que estávamos na equipe da FAG, tinha mais 2 atletas que estavam nos Jogos Universitários também, mas pela equipe da Unioeste, que compõe a nossa equipe do vôlei Cascavel. Os meninos que jogaram com nós nos universitários de Guaraniaçu conquistaram a medalha de bronze também nos Jogos Abertos, perderam a semifinal para nós. A gente estava jogando junto lá, chegou aqui, cada um para a sua, né? Mas conquistaram a medalha de bronze e os erros que a gente cometeu lá na final, a gente soube, né, tipo, botar a cabeça no lugar aqui nos Jogos Abertos e não cometer os mesmos erros que a gente tinha cometido lá. Você falou na equipe de Guaraniaçu, eu acompanho as redes sociais, né? A gente sempre está ligado.
Guaranesul, voleibol é o William, né? Professor William, William né? Jasson, né? O William foi nosso egresso aqui do curso, né? Então a gente sempre fica contente quando a gente percebe um egresso, né? Da FAG, né? Do curso, principalmente, se destacando, né? E a gente vê que o professor William vem fazendo um trabalho bacana, né? Feito, de base. E agora você falando, né? Esse terceiro lugar lá para uma cidade pequena como Guaraniaçu, né? Foi campeão do feminino, né? Para poder... O feminino foi campeão. É isso que eu vi. Né? Campeão do feminino, terceiro, né? No masculino. Terceiro no masculino. Ele sempre vem com os destaques nos escolares do pessoal do vôlei de areia, né? Que é uma referência também ali de Guaraniaçu. Foi 2 anos campeão paranaense no vôlei de areia nos Jogos Escolares, né? Então ele vem fazendo um trabalho forte ali na base. Hoje, no adulto, colhendo um pouco dos frutos ali, né? Desses anos que ele se dedicou à categoria de base também. Então ali na equipe dele que foi campeã do adulto, é uma equipe toda inteira de Guaraniaçu. Ele não tinha convidadas, bastante meninas novinhas que fizeram parte do projeto dele de base, que agora ingressaram no adulto. A Elo, que foi 2 vezes campeã brasileira no vôlei de areia, que agora é inclusive acadêmica da FAG também, mas compõe agora a equipe adulta e foram campeãs lá em cima da cidade de Planalto, no ginásio lotada, casa pegando fogo, e elas conseguiram. De repente, incentivar esses meninos aí de Guaraniaçu, quem sabe virem para a FAG de alguma forma, estudar aí, né? São pessoas novas, né? São. Quem sabe a gente vai fortalecendo. Aproveitando, como é que você vê, assim, você falou, né, professor, o pessoal é uma equipe nova e tal. Sendo uma equipe nova também, são pessoas que, teoricamente, estarão um tempo a mais com a gente aqui na instituição. Sim. Também, né? Porque estão pessoas em início de curso, provavelmente, né? Uhum. Como é que você vê isso como futuro? Não tem ninguém, assim, são todos que dá para dar continuidade, né? Para, digamos, pensando nos jogos para o ano que vem. O ano que vem ainda tem uma equipe competitiva, nós não perdemos ninguém de quem jogou esse ano, né? Não tem ninguém no último ano ali. Bastante meninos do segundo ano, que o ano passado não participaram dos Jogos Universitários, né? E ainda tem uma geraçãozinha ali para entrar, né? A gente espera ali, né? Eu tenho nas categorias de base ali alguns meninos que estão no terceirão que têm, né, vontade de fazer educação física, de ingressar na faculdade. Com certeza na região tem algumas outras cidades que também têm atletas que vão entrar. Então eu acredito que o ano que vem a nossa equipe está bem mais forte para chegar nas cabeças ali, né? É uma coisa assim que eu venho sempre conversando, né, com a Priscila, que é a presidente da Atlética, né, e que muitas vezes eu vejo que ela vem puxando à frente, ela está resgatando a Atlética, que ela tinha caído um monte a Atlética, né, então eu sei que é muita coisa para ela também, mas eu fico incentivando, ela está se organizando, ela está deixando o estatuto pronto, que nós não temos atletas desde 2014, não tinha um estatuto, não tinha um CNPJ, né? Então não podia participar de diversas competições, né, agora vi que ela se organizou, montou um estatuto, né, já foi convidado para o TUT, que é uma competição que as pessoas, os atletas que gostam de jogar, né? Acho que uma das expectativas também é jogar o Joia, né? Que é uma outra... nossa vontade, né? Então, eu vejo que isso vai ajudando, porque daí vai havendo esse conjunto, né? Vão surgindo outras competições, né? Para que as pessoas possam estar representando, né? Inicialmente as atléticas, né? Eu sei que, apesar da base ser da educação física, mas pode ter atletas de outros cursos, né? Que nem eu sei que o handball mesmo, né? Eu acho que da educação física da equipe tem o quê? Umas 3, 4 meninas? 4, tem 4. 4, né? De 14, né? De 15. De 15. Então, são 4 da educação física. Então, as outras acabam sendo, sei que tem da enfermagem, tem a capitã do direito, né? Isso. A Mariana, né? Está se formando agora. Isso. Então, temos as acadêmicas de outros cursos, né? Mas o vôlei, a base era da educação física, de né? 12, 11 eram da educação física. Tinha um da fonoaudiologia. Então, de repente, né, tem a base que pode ser por jogos, né? Imagina nos jogos, então, entre atléticos e tal. Nos jogos da Atlética, nossa equipe é muito competitiva. Então, é importante que tenha isso, né? Normalmente, daí, nos jogos das Atléticas, acaba não sei como é que o atletismo não tem circulado muito, né? Eu acho que não. Acho que nesses jogos das atléticas são mais as modalidades coletivas mesmo. Tem no Joia. No Jeffs também tinha, realmente. Né? Eu já tenho. Nos jogos do Jeffs, nós participamos eu participei em 2 edições do Jeffs, União da Vitória e Cascavel. Atletismo também tinha.
algumas individuais, né? Eu não tinha natação, no Jeffs não tinha natação ainda, né? O Jeffs começou a ser estruturado ali, né? Naquele primeiro ano que eu joguei em União da Vitória, 2015, e 2016 Cascavel. E de repente, pra gente incentivar, eu estava conversando com o professor Lissandro, né? Que é o professor da disciplina de atletismo e tal, né? Que gentilmente acompanhou lá as equipes individuais, né? E ele falava assim, nossa, você é minha atleta, que ele fala minha atleta porque ele treinou o pessoal de medicina pro intermédio, né? Nossa, se ela tivesse ido lá no salto em distância, ela tinha medalhado, né? Ele falou assim, se outra tivesse, né? Porque às vezes não coloca, né? Porque tem... E eu percebo isso, que muitas vezes, né? A gente poderia, né? Explorar um pouco mais, né? Então, lógico, agora basicamente foi só você e o Raisson, né? O Raisson que já é competidor também, né? Sim, corre as provas de velocidade, né? Sim, 100 e 200 metros. Mas que, de repente, a gente pode incutir isso, né? Porque daqui a pouco saem lançadores, né? Pessoal que com arremesso, porque são, às vezes, um estímulo de pessoas que já competiam anteriormente, né? Em escolares, alguma coisa. Acho que a gente fomentar isso no campus, né? A gente conta com isso. Acho que as atléticas são o principal, né? Porque às vezes a gente é tão envolvido com o curso, né? Com as coisas, os coordenadores com suas funções. Por isso que as atléticas, elas deveriam fomentar cada vez mais isso, não só a atlética de educação física, de todos os outros cursos, né? Para ver esses talentos, porque às vezes a gente não sabe, a gente acaba procurando e conversando com vocês individualmente, né? Ô Gustavo, você não sabe alguém da natação ali e tal, né? Ô Guilherme, né? A gente acaba conversando, mas às vezes vem alguém até de fora, eu sei que da medicina mesmo, né? Vem muita gente de fora morar aqui, né? E que a gente não sabe se essa pessoa era competidora lá na fase de ensino médio dela, né? De repente tem talentos ali, né? Medicina tem mais de 1.000 alunos, né? De repente é uma forma de a gente começar a descobrir esses talentos, né? E de repente reforçar, né? Porque, por exemplo, a gente poder, digamos, ir até para brigar mais por... Que nem o taekwondo, né? O taekwondo foi com 3 atletas, né? Só que as outras universidades, eles foram com 1, 2 e tal. Por fim, né, o taekwondo lá com 3 atletas, campeão, né, no masculino e vice no feminino, né? Porque tinham mais do que os outros ainda, né? E tiveram um ótimo resultado também, né? 3 ouros. E daí foram, né, com 3 ouros, então isso pesou, né? Você sozinho com o Raisson, mesmo tendo, sei lá, acho que tinha umas 15 equipes, 16 equipes no atletismo, né? A FAG também figurou ali, né? Entre os principais, nós conseguimos pegar pódio, né? Mas ficou ali, né? Bem colocado, não lembro a classificação final, né? Acho que ficamos em 8º. Então teve né? O próprio Gustavo, né? Isso. Sozinho ali também na natação, né? Conseguiu ficar ali, acho que 4º, 5º, alguma coisa no geral, né? Deu 5º lugar geral. 5º lugar geral. Então você vê, se a gente tem mais pessoas ali para... O Nestor também, no tênis de mesa, né? Ele acabou indo sozinho. Se tivesse uma feminina para ele jogar dupla mista, né? Porque a dupla é mista, né? Já poderia também melhorado, né? A classificação ali no tênis, né? Mas assim, eu vejo que de forma geral, né? A participação da FAG foi muito bem, né? O pessoal estava me falando, professor, a gente via lá a logística da Federal, né? Chegava lá com ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4, né? Eles lá com muitos atletas, né? Então, lógico, quanto mais atletas participando, né? Mas eu vejo que a FAG, ela não foi com a quantidade, mas ela foi com a qualidade, né? Todos que foram, né? Mesmo aqueles que não medalharam, eles conseguiram ótimos resultados, né? O vôlei avançou de fase, né? O futsal ficou por 1 gol ali, né? Por ter avançado de fase. O handebol foi para a final, né? As modalidades individuais, somente um dos atletas que não medalhou, né? Então, todos os demais atletas medalharam, né? Então, foi bem bacana, né? Eu fico muito, muito contente aí, né? Com a participação aí. E também é um estímulo para que a instituição continue investindo aí no esporte, né? Continue incentivando, né? Para que vocês participem, né? Nas próximas edições. Torcemos aí para que venham as convocações, então, no atletismo, na natação. Tem uma expectativa no taekwondo também, né? Que eu acredito que são as 3 modalidades que a gente possa ser convocado ali, né? Porque no judô o pessoal não ficou em 3º lugar, então não tem essa expectativa de convocação, né? O karatê também, o Christian ficou vice, né? Não sei como é que... Acredito também não tem, acho que nas modalidades individuais que não tem índice, acho que é o campeão, né?
tem essa possibilidade de ser convocado e não necessariamente serão convocados todos, porque eles têm um número limite de pessoas na delegação, né? Mas temos 3 expectativas bacanas aí, que é o taekwondo, o atletismo e a natação, né? Natação com o Gustavo, o atletismo com o Guilherme, e no taekwondo ali, vamos ver como é que vai ficar ali, né? Mas de repente tenhamos essas 3 representações lá em Brasília, né? Para levar o nome da instituição, né? Pessoal, a nossa conversa, né, passa rápido, e o tempo ele realmente voa, né? Eu gostaria que vocês agora, né, nessas considerações aí, finais, né, incentivassem, né? Eu sei que muitos acadêmicos acabam assistindo a esse videocast, né? Para que vocês fizessem um convite, né? Aquela pessoa que já foi atleta, né? Para que de repente, né, procure as atléticas dos seus cursos, né? Todos os cursos têm atléticas, né? Tem algum tipo de representação. Esse ano a gente, na Atlética de Educação Física da Crocolocos, foi agregado o pessoal de letras, pedagogia, história, né? Então, que eles não estavam sem atlética, eles foram agregados aí à Croco, que é a Atlética de Educação Física, né? Então, façam o convite aí, né? Para que as pessoas, né, se motivem, de repente, a estar buscando, né, a voltar, né? Porque eu falo assim, uma vez atleta, sempre atleta, né? Às vezes você pode estar fora de forma, né? Mas uma vez que você competiu ali, né? Você, de repente, pode estar voltando aos poucos, né? O pessoal que está na universidade é novo, né? Eu costumo dizer que as pessoas podem competir aí até seus 35 anos, tranquilamente. Muitos vão, às vezes, até os 40, né? Não sei, o handebol ali, o handebol qual que é normalmente o ponto de corte que o pessoal acaba parando ali? E acho que máximo até uns 30 anos, máximo, assim. Você está com que idade? 18. Ah, então você tem 12, pelo menos. Você tem muitos jogos ainda. O Rafa, se for por esse cálculo aí, né, Rafa? O voleibol pode ir um pouquinho mais? Voleibol, depende, né? Tem posições que judiam menos, né? Assim, os atacantes, né, sofrem muito com o joelho, com o ombro ali, né? Acabam se aposentando mais cedo. Líberos e levantadores ainda prolongam um pouquinho mais, né? Não tem tanto impacto, não tem tanto salto, tanto gasto de ombro igual os atacantes. Então a gente prolonga um pouquinho mais. Eu acho que dá para queimar mais um pouquinho ainda. Guilherme, faça o convite aí, o pessoal aí que está nos assistindo aí. Como o professor já falou, o pessoal que está interessado em participar dos jogos, quer participar dos jogos, foi atleta ou quer iniciar em qualquer modalidade, procurem as atléticas, procurem a nós também, galera que é do atletismo, galera que é da natação, galera que é do hand, do vôlei, qualquer outra modalidade coletiva, individual, que a gente que está mais inserido pode ajudar, a gente adora quando tem atleta novo, então a gente ajuda da maneira que nós conseguimos, então é isso, procurem as atléticas. A Priscila, como o senhor mesmo comentou, está fazendo um ótimo trabalho com a Crocolocos. Eu sei que outras atléticas também fazem um excelente trabalho com preparação de atletas para jogos intra-atléticas. Mas isso pode crescer mais, participar dos jogos universitários que representando a instituição. Então, é show demais. Eu vejo assim, obrigado aí, Guilherme, eu vejo no handball, né? A minha filha é aluna do colégio, né? E ela nunca tinha treinado modalidade coletiva, só nas aulas de educação física, né? Então, ela passou a treinar handball, né? E ela foi para um triangular, né? Então, 3 equipes, ficou em terceiro, né? Mas precisa ver a felicidade dela com a medalha de bronze lá, mesmo tendo perdido. Ela perdeu para o Corbélia, mas o Corbélia tem uma referência no handball também, né? Na base, principalmente. O professor Silvio lá e a equipe dele, né? E a outra cidade agora não me recordo, né? Sei que eram 3 equipes nesse triangular e ela foi lá para a Corbélia participar, né? Então, no primeiro amistoso dela, a primeira competição ali, né? Eu veio toda feliz. Então, eu vejo que o esporte, ele fomenta isso, né? E eu falo para elas, né, que eu quero vê-las, essa experiência. Eu tive essa minha experiência de ir para jogos, ficar em alojamento, né? Compartilhar com outras modalidades. Isso aí a gente leva para a vida, né? Hoje eu estou próximo dos 50 anos, então não estou mais competindo já faz um bom tempo, né? Mas eu continuo indo, né? Eu atualmente já atuo como árbitro, né? Que foi uma escolha minha. Mas eu continuo indo para jogos, participando, inclusive estava nos jogos escolares no final de semana, né? E eu procurei incentivar minhas filhas nesse sentido, porque tem que ter essa experiência. Por mais que não forem ser um atleta de rendimento, né? Mas a vivência de jogos é para a vida toda. Sim, né? sim. Com certeza. Então, é importante, né? Que as pessoas sei que a equipe é uma equipe fechada, né? Luciana, é diferente e tal, mas eu acredito que
as atletas que sejam o melhor caminho para essa, né, para quem não é aquela competidor de alto rendimento, né? É uma experiência muito legal para, tipo, para ter como referência os JUPs. Daí eu acho que ninguém vai se arrepender de jogar uns jogos universitários. Bacana. Guilherme. Não, aproveitando, o senhor falou da sua filha, né? Fazer o convite também para filhos, filhas, irmãos, irmãs que tem mais novo e trazer, colocar no esporte também, inserir no esporte. Eu sou suspeito a falar, eu faço estágio no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, isso aqui, a camiseta, e trabalhamos lá com mais de 100 crianças, então, e que fazem resultados incríveis. Junto com Jogos Universitários, junto não, né? Mas na mesma data teve os Jogos Escolares B, em Campo Mourão. Uma das nossas atletas foi ouro, primeiro ano dela no atletismo. E a gente busca formar cada vez mais atletas, né? Às vezes nem só formar atletas, mas formar cidadãos também. A gente sabe do poder do esporte. Com certeza. Nós, enquanto acadêmicos de educação física, eu formado em educação física, eu sempre vou incentivar, né? Sim. Sempre vou dizer, assim, trazer para o nosso lado. O esporte, com certeza, transformou minha vida. Eu sou filho de atleta, né? Minha mãe era atleta de handebol, não segui os caminhos dela, mas, né, o esporte transformou minha vida, me levou, eu que segui uma carreira profissional, né? Mas me levou a lugares que eu jamais imaginei conhecer, que talvez se eu trabalhasse com outras coisas eu não conheceria, estados, países que eu conheço hoje, pessoas incríveis que a gente conhece no caminho, as amizades que a gente cria, os laços que a gente faz, as experiências de vida que a gente ganha, né? Dá tudo errado numa viagem, a gente tem que saber se erguer isso, e ônibus quebra, muita bagagem. Mas principalmente, assim, eu falo, nem todos, né, a gente que trabalha com categorias de base, nós sabemos que nem todos não, a grande minoria vai seguir uma carreira profissional, né? O mercado, quando chega no profissional, o mercado já é mais segregador. Mas eu sempre incentivo, sempre os pais me procuram, você acha que meu filho vai ter condição? Eu falo, pai, tendo ou não tendo condição, enquanto estiver estudando, incentiva ele a praticar o esporte, né? Sim, sim. Ele pode conquistar muita coisa ainda enquanto está estudando dentro do esporte, ganhar uma faculdade, né? Posso, depois da faculdade, não ser um jogador profissional, mas hoje em dia, ganhar uma faculdade já é muita coisa. A gente sabe que não é barato hoje a gente se formar no ensino superior, a gente, né, ter uma graduação no ensino superior não é barato. Então, só se você for um bom atleta, se destacar enquanto estudante, ganhar uma bolsa numa faculdade, ganhar uma oportunidade de estágio, né, abre até horizontes para o mercado de trabalho também, né? Eu não, antes de ser atleta, mas nunca pensei em fazer educação física, nunca pensei em trabalhar com voleibol, né? Mas eu, enquanto professor, hoje, sempre que os pais me procuram, mas eu acho que ele não tem... Pai, enquanto estiver estudando, deixa ele jogar. Sempre falo, deixa ele jogar enquanto estiver estudando. Ajuda na escola, ajuda na concentração, ajuda, né? Como o professor Vitor sempre fala, corpo são, mente sã. Sim. Né? Exatamente, a gente sempre vai incentivar, né? Gustavo, você quer deixar uma sua mensagem? Igual o Rafa falou, né? O esporte, ele muda a sua vida. Tipo, eu sempre, eu vim no esporte, meu pai também no esporte, e eu falo, o esporte é o melhor caminho que tem, porque ele muda tudo. Muito bem. Pessoal, eu agradeço enormemente vocês estão aí representando aí os 50 atletas que estiveram no JUPs, né? Então, a gente fez o convite para todos, a gente sabe que todos, muitos têm seus compromissos, né? A gente queria que tivesse pelo menos um representante com uma modalidade, mas acho que ficou uma bancada bem representada, né? Acho que deu para ter um bate-papo legal, né? E isso aí, né? Vamos, né? Quando tiverem ideias de outras pautas também para trazer, né? Apresentem a nós aí para a gente poder estar trazendo aqui para o videocast, que é uma coisa bacana que a pessoa pode ouvir no seu momento, assistir no seu momento, né? E tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse videocast aqui e se motivar aí para outros jogos. E eu sempre falo, às vezes o pessoal vem, professor, podia escrever e tal, porque eu sou um incentivador aí, mas eu falei, gente, a FAG nunca se preocupou assim, vocês têm que ir lá para ser campeão e pronto. Não, mas ela se preocupa em ir lá e fazer bons jogos. Eu falei, gente, não adianta, eu falei, é diferente, esses jogos são jogos oficial. Então você tem que ter no mínimo condições mínimas de ir lá e de fazer um enfrentamento de igual para igual. Se perder, beleza, como aconteceu, o voleibol perdeu, mas foi jogo equilibrado, não foi lá, tipo, né,
aquelas lavadas que a gente fala que tá lá, que a gente vê às vezes equipe que só montou para ir lá e para dizer que estava lá, né? Então a gente sempre vai incentivar. Eu falo para eles, pessoal, se organizem, né? Eu falo assim, normalmente a gente está indo com um ônibus nas modalidades coletivas. Aquelas que estiverem mais organizadas, tiverem mais condições, a gente vai levar. A gente sabe que parte do handebol, que o handebol já, né, vem como carro-chefe, que já é uma equipe que está ali, digamos, estruturada, é uma equipe que leva o nome da instituição. Eu falo, opa, vamos levar mais 2 coletivas. Quem tiver mais organizado, né, que nesse ano foi o voleibol e o futsal masculino. Já então, vi que o voleibol masculino ano que vem vai estar de novo. E daí nos individuais é aquela coisa, a gente percebe também aquelas pessoas que têm condições mínimas lá de ter, né, um ranking ali, que estejam participando de outros eventos, né? Sim. Mas nada impede a gente levar mais pessoas, né? Se tiverem mais, a gente leva mais, não tem? Mas a questão de a gente apresentar para a mantenedora, ela sempre incentiva também, mas ela fala assim, mas como é que está esse pessoal? Tem condições? Como é que está, né? Falo, não, todos que forem, e é verdade, todos que foram lá, bem representados. Certo, galera? Obrigadão. Tudo bem, pessoal, nós finalizamos dessa forma mais um Conversas Acadêmicas, né? Hoje falando aí sobre a participação da FAG na 61ª edição do JUPES, que aconteceu lá na cidade de Apucarana na última semana. Tá? Fiquem com Deus e até uma próxima.